Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Bom, hoje, pessoal, eu não poderia deixar essa obra passar, porque no canal eu tenho uma sequência, né? Então eu tento não quebrar essas sequências. Mike Flanagan é um diretor que eu gosto muito. Ele é diretor, produtor, né? Faz de tudo e tal, e ele é muito bom, na minha concepção. Tem gente que não gosta muito das obras dele não, mas eu gosto bastante. E no caminho da Netflix, ele fez algumas coisas ali que pra mim eu acho interessante, eu acho memorável, porque assim, é uma boa obra, é uma boa obra. Eu até sinceramente não entendo, apesar daquela velha máxima de cada cabeça uma sentença e gosto não se discute, eu acho estranho algumas pessoas não gostarem da obra dele, porque a obra dele de longe não é algo assim a ser descartado. Então, Mike Flanagan, ele tem ali, dentro dessas obras que eu já falei aqui, todas minisséries, tá, pessoal? Não são séries com várias temporadas, são minisséries ali com 8 episódios, em média, mais ou menos. Então ele tem aquela que eu acho a melhor até agora, que é a primeira dessa fase Netflix, né? Que é A Maldição da Residência Hill, pra mim é a melhor. Depois tem uma que eu gosto muito, porque tem uma questão de vou chamar de uma entidade, que é diferente. Ah, e detalhe, a Residência Hill, ele começa com um terror, de levar você ter até susto, e não só susto, aquele incômodo, mas depois vira um drama, um negócio legal, ele muda, o plot ele vai mudando, ele vai ficando uma coisa bem interessante. Todos têm essa característica, tá, gente? Apesar de se basear em obras, em livros e tudo mais e tal, ele tem uma mão dele ali realmente, não é só a adaptação, uma mão dele já tem um peso de mão de diretor, né? Tipo a lá Brian De Palma, ele sabe onde ele quer chegar, como ele dirige, não é todos os episódios que ele dirige, ele tem um companheiro, já vamos falar já, mas enfim, as obras têm essa pegada de querer te mostrar uma coisa no início e depois ela ir te desconstruindo isso, é muito interessante. Isso acontece também que eu acho ótimo, então, A Maldição da Mansão Bly, que na sequência ela é a segunda, a Hill eu acho realmente mais interessante no geral. A Bly mostra uma coisa ali, a construção fica mais no mesmo voltando ali, mas tem uma coisa ali da entidade que eu acho muito bem bolada. Eu acho que é uma origem, é uma história de origem que é muito interessante. A gente às vezes pega muito no pé, pô, essa história de origem de super-herói, ou que já se repetiu demais, ou que não foi bem legal, ou a adaptação não foi legal. Ali tem uma história de origem do que você não está imaginando, que é muito bom. Assistam, estão todos os vídeos comentados aqui no canal, tá? Inclusive o pessoal pensa que eu estava num cenário, eu estava num local aqui de alta periculosidade, vamos chamar assim, de Guarulhos, até parece. Guarulhos tem muita fama, mas também não é assim, não. Bom, e por final, eu acho que é uma obra dele menor, mas não menos divertida. Ela tem uma coisa ali que, para quem tá mais ligado assim, não é nada demais, né, sobre o que fala, mas eu não vou dar spoiler aqui, é claro, que é A Missa da Meia-Noite. A Missa da Meia-Noite tem também uma crítica social bastante interessante, tem algumas pegadas bastante interessantes ali, mas é uma obra que eu considero divertida, tem um momento muito, muito diferenciado, muito clássico, o mesmo momento lá num bote lá que é muito legal, mas ela é menor. E aí vem essa que tava com mais assim aura, né? A obra, mais uma dele e tal, como é que vai ser? Baseado num conto de Edgar Allan Poe e outros contos envolvidos ali, baseado na obra, vamos dizer assim, essencial pelo nome, né? A Queda da Casa de Usher. Usher é uma família, né? A Queda da Casa de Usher. Então tem um conto, um livretinho lá do Edgar Allan Poe, mas ele mistura ali outros componentes, vamos chamar assim, da obra literária desse norte-americano, que é famosíssimo, que é precursor de um monte de questões aí, principalmente voltados, ele e o Stephen King, né, para o cinema, bebe-se muito dessa fonte. Ele influenciou a Europa, porque é difícil, às vezes, normalmente a Europa ali, os seus artistas influenciaram na pintura e na escultura, coisa que vale a parte nossa aqui de cá das Américas, mas nesse caso ele influenciou até o pessoal de lá, então, genial. Então, hoje nós vamos falar sobre A Queda da Casa de Usher, baseado num conto e com outros contos do Edgar Allan Poe, o fantástico Edgar Allan Poe. E sem mais tensão, sem mais suspense, sem mais mistérios e sem mais delongas, vamos lá, roda a vinheta. Vamos lá, pessoal. O senhor Mike Flanagan, adoro, gosto muito, da nova safra aí, é um dos melhores para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião. E o companheiro dele lá, o Michael Figmognari, acho que é isso, eles estão então naquela empreitada, eles vão ali, o Flanagan ele bota mais a mão na massa, né? Mas tem episódios, eles são 8 episódios, essa minissérie, e eu costumo brincar falando que o Mike Flanagan é o marido, tem aquela coisa, né? É a mulher de Flanagan e tal, ele é o marido da esplendorosa, não tem outra definição, a esplendorosa Kate Siegel. Então a Kate Siegel está ali. Eu tento pegar, gente, na época da chanchada, e por que não dizer na época da porno chanchada, na boca do lixo ali, tinha um pessoal que era uma trupe, né? Eles faziam filmes de cangaceiro, de bandidos, tudo que fosse imaginável, eles faziam e sempre estavam as mesmas carinhas. Ele tem essa pegada. Pena que eu não consigo achar realmente em outras edições, tentei colocar aqui quem eram as pessoas que faziam isso. Do tempo do Davi Cardoso, do tempo do grande Davi Cardoso ali, grande em todos os sentidos.
Então, ai como era grande. Então, o Davi Cardoso, ali, naquela época dele, os anos 60 para 70 principalmente, tinha muito isso. Eram trupes de cinema que faziam coisas muito boas, viu, gente? Muito boas mesmo. Canal Brasil mostra alguns outros, faz tempo que eu vejo Canal Brasil, mas enfim, mostra um ou outro lá. Vamos lá. É interessante ter umas pegadas criativas ali, algumas boas interpretações, outras de canastrice tão grande que se tornam boas, se tornam culto. Vamos lá. Então, assim, esses dois aí, que é então, o marido da Kate Siegel, ele constrói mais essa obra para nós, que ela é interessante por vários motivos. Primeiro, que qualquer coisa que se você não inventar muita moda do Edgar Allan Poe, sempre vai ser interessante. No mínimo vai ser interessante. O rei do suspense, do mistério, do terror, do mundo fantástico, genial. E aí ele coloca isso numa minissérie de 8 episódios, em que essa família, né, a queda da casa ou a queda da família Usher, ela vai ali com 2 irmãos, que você tem a história deles desde quando eles eram menores, mais jovens, com a mãe deles. Já começa por aí uma das atrizes que sempre o Mike Flanagan tá chamando, tá colocando em cena, que é a nossa Arquivo X, Annabeth Gish. A Annabeth está ali, ela é mãe de 2 garotos ali, uma menina e um rapaz, e tem um lance lá que acontece numa vila específica por conta de um magnata que tem essa vila, que tem uma empresa tal, uma empresa, entre outras empresas, é uma empresa farmacêutica. E aí acontece uma coisa ali já com suspense, com terror e um sobrenatural ali, ou fica naquela dúvida, isso que é legal, fica na dúvida sempre se é o sobrenatural ou não, se existe uma explicação lógica ou não, e aí você passa esse tempo e você vê esses 2 jovens, esses 2 irmãos adultos, e isso, a história vai indo para trás e para frente, você vai tendo os flashbacks e os forwards ali, em relação às coisas que vão acontecendo com essa família, né? E o que vai se colocando ali das mortes que vão se sucedendo ali, isso não é spoiler nenhum, mas existem ali as mortes, mas o interessante é porque essas mortes acontecem e como elas acontecem, né? E tá, mais ou menos ali uns jogos mortais com mais grife, com mais elegância, vamos chamar assim. Tá, mas tem a coisa pesada, o gore sim, com certeza. Então, se você gosta de filme de terror com pegada pesada, você vai gostar. Se você não gosta muito de diálogos alongados, aí você vai ter uma questão aí. Mas eu não vou fazer ressalva, porque eu particularmente gosto dos diálogos que ele coloca ali. O que eu não gosto muito é a levada, gente, nada contra que o canal não se propõe, isso agora é uma opinião minha. Eu não gosto quando envereda muito pra questão, vou colocar as drogas ali, vou mostrar como é que é as drogas, vou mostrar como é que é a sacanagem e tal, isso aqui, explícito, sem ser explícito, enfim, o que eu quero dizer, né? Então, assim, eu acho que a obra precisa demonstrar isso, fazer isso de uma forma sutileza e ir direto ao assunto. Mas não, de forma alguma, deixa a obra menor. Só deixa pra mim ali uma coisa meio que, tá, já entendi, ok, já me impactou, você quer me impactar? Já me impactou, mas vamos logo direto ao assunto. E o direto ao assunto é como 2 atores, aí você fala assim, quando o ator é bom, eu sempre falo aqui no canal, gente, você coloca num lugar, você tem até um efeito especial em volta ali, mas você pode colocar sem efeito especial nenhum, 2 caras na penumbra, na iluminação de uma lareira, e os 2 vão mandar bem, o texto vai ser legal, vai te arrepiar, e isso cabe ao patriarca ali da família, vamos chamar assim, o Roderick Usher, que é feito pelo ator, você já viu em tudo que é lugar, inclusive tem um filme que eu vejo, gente, mais pela Ashley Judd, é claro, mas que ele faz uma participação brilhante, que é demais, que é bom mesmo, que é a Ashley Judd, mas tem o Tommy Lee Jones também, então eu vejo pelos 2, vamos chamar assim. Eu já vi 1000 vezes, gente, eu não canso de ver, é um filme bem redondinho, bonitinho, a Ashley tá demais ali, tudo funciona e ele brilha como sempre, então eu sempre vem na mente quando eu vejo esse filme, mas ele já fez um monte, gente, ele já fez de thriller, de ação policial, de aventura, de suspense, de drama, de tudo, ele cabe em tudo. Então ele, quando ele está conversando com outro ator, que é um personagem principal também na trama, que é o detetive, que vira o promotor Dupin, quando os 2 estão ali frente a frente, nas poltroninhas, conversando, na velha casa caindo aos pedaços dos Usher, só o que eles estão conversando ali para a história avançar, né, retroceder, avançar, para você entender o que vai acontecer nessa trama, que é uma trama dramática, de terror gótico, de suspense e tal. Então tem inclusive uma das cenas logo no início da conversa deles ali, que dá aquela arrepiada assim, mas enfim. Ali ele vai contando toda a história e você vai vendo tudo espermeando com tudo que vai acontecendo ao redor. Pessoal, e o ator que faz o Dupin é o Carl Lumbly. Então os 2 estão ali, o Carl Lumbly com eles sentados ali, eles vão trocando uma ideia e tal, e ele vai contando sobre os filhos, que ele tem lá 6 filhos, os 2 primeiros deles são com uma esposa, e depois com os outros, são todos com esposas diferentes e tal, que é outra pegada legal da história. E a atual que está com ele também é demais, que é feita pela atriz Ruth Gold, graciosa demais, gente. Ela começa ali, parece uma bobeirinha, tem as partes muito interessantes com ela, mas depois ela vai conquistando o espaço dado a ela de minutos é menor, mas o pouco que ela aparece, ela surpreende, ela é muito boa. Bom, então esse patriarca, vamos chamar assim, tem a matriarca da família, a irmã, tanto a atriz que faz ela mais nova quanto a atriz que faz ela com mais idade,
são brilhantes. Mas eu vou me ater aqui a que faz com mais idade. Você olha e fala assim, será que eu tô vendo essa senhora já aí, chegou bem a idade, mas já vi em vários lugares, sim, também já trabalhou como o Bruce, trabalhou também em série de televisão, um monte, tá, em minisséries, em filmes e tudo mais, e ela tem no currículo dela, por exemplo, Dança com Lobos, né? Então não é pouca coisa, ela tem Dança com Lobos, onde ela faz, depois teve a sátira e tal, Dança com Lobos, que é ótimo, mas que é com o Charlie Sheen, mas ela faz a De Pé com Punho, né? O nome dela indígena, De Pé com Punho. Então você já viu sim, e é interessante vê-la já muito mais veterana ali na tela. Ela faz ela, na verdade, tem o maior, vamos chamar assim, é que está tão bem distribuído, mas ela tem um peso muito grande, porque nela carrega mais a parte forte do que acontece, né? Não é a parte mais dramática, mas a parte mais forte. Vale a pena. Gente, só pelas interpretações eu já indico essa obra para vocês. Eu sei que não é para todo mundo, mas se você der uma chance, é bastante interessante. Passe ali as coisas também, se você se incomoda com alguns detalhes, aguente ali que vai ter um contexto pelo que está se dizendo aquilo, porque vai mostrando a personalidade de cada um dos filhos, além das deles, né? De todo mundo, na verdade. Da pesquisa que eu faço no Google, 85% do público gostaram. Então eu estou nesse meio aí, nesse 85%. Até vou falar, os diálogos, teve só uma vez ou duas ali, nos episódios, que eu achei que eles se estendiam um pouquinho a mais, uma palavra a mais. Sabe quando quem consegue fazer brilhantemente esse diálogo mais estendido é o Tarantino. Se você não é o Tarantino, é bom você não provocar isso, mas tem uma hora ali que dá uma cansadinha, que dá pra você fechar no auge, e eles pensam, não, vamos passar um pouco o auge, aí cai no abismo. Mas isso também, gente, de todos os diálogos, isso talvez acontece ali 2 ou 3 vezes no máximo. E me lembrou muito, hoje se você for ver novamente, não é que ficou datado, mas aí você vê uma coisa mais grosseira, assim, mais grosseira não, mais seca, vamos chamar assim, que é uma coisa que eu vi milhares de vezes na antiga TV Record, que era o filme do Vincent Price. Vincent Price fez filmes legais pra caramba, tá, gente? Muito legal, muito divertido já da parte de terror, de suspense, tá? E um deles é As 7 Máscaras da Morte, que ele vai e faz ali, tem uma vingança que ele quer ali também, existe a pessoa que quer se vingar ali, mas a vingança dele é feita com requintes de crueldade baseados nas obras de Shakespeare. Então é muito legal mesmo esse filme, As 7 Máscaras da Morte. Procure. Pessoal, eu não vou dizer que tudo que você achar do Vincent Price vai ser uma coisa de outro mundo, mas esse é muito legal. E tem muitos bons filmes dele, tá? O Dr. Phibs que ele faz, então, tem 2, se eu não me engano, sensacional também. Mas vamos lá. Eu acho que As 7 Máscaras da Morte é de 71 ou 73, é muito bom mesmo. Bom, voltando, e dá uma lembrada, tá, gente? Dá uma lembrada, até porque o Vincent Price também bebia dessa fonte, né, do Allan Poe, né? Então, antes que eu me perca aqui, a matriarca da família é a Madeleine Usher, ela é feita pela Mary McDowell. Então, eu me perdi um pouco aqui, mas eu voltei, né, consegui dar o laço. Mary McDowell, ela faz a Madeleine Usher, que é a irmã, então, a matriarca da família, e que com punho de ferro vai conduzindo tudo ali. Brilhante também a atuação dela, gente, brilhante, muito boa mesmo. Não tem nenhuma surpresa, porque ela é realmente ótima atriz. E se eu não me engano, só para ficar completa também, a Willa Fitzgerald, acho que é esse o nome dela, faz a Madeleine jovem, faz a Madeleine ali, tem ela criança, não conta muito, depois ela adolescente ali para mulher, para jovem mulher ali, e aí sim, ela tem uma participação grande, e ela realmente rouba a cena nessa parte que cabe a ela, tá, gente? A atriz Samantha Sloyan faz ali uma das filhas do primeiro casamento dele, a filha oficial, vamos chamar assim. Ela é a Tamerlane Usher, e que eu acho que do que acontece, o dela é mais classudo, é mais bem desenhado, é mais bem fotografado. É uma questão ali que acontece para o final dela que é bastante interessante. Ela tem uma construção do que vai acontecer com ela é melhor, e o final do que acontece com ela, para mim, tem uma plástica mais interessante, uma carga dramática maior. E aí o outro, da trupe, que eu falo que ele sempre chama, eu acho isso brilhante, porque o Flanagan, ele tem essa questão de homenagear os anos 80, isso é legal. Eu não sei se ele já falou isso em entrevista, mas é claro que ele faz isso mesmo de propósito, e isso é ótimo, tá? Então, quem ele traz sempre? O Henry Thomas. O Henry Thomas lá, o ET, né? Não vou falar de novo, é a mesma piadinha que eu faço todos os vídeos, mas enfim, o Henry Thomas. E o Henry Thomas faz, então, o outro filho ali do patriarca da família, filho do primeiro casamento, o Frederick Usher. Também tem ali uma passagem legal dele também, mas, enfim, é sempre bom vê-lo em cena, que ele era uma criança, um ator, marcou gerações, né, marcou época, e hoje ele continua fazendo um ótimo trabalho, né? Então, que era um ator mirim e acabou. Não, ele é bom mesmo e é bom até hoje. Anos 2023, ele é bom, século 21, né? Ele é bom até hoje. Bom, e aí, gente, tem uma questão ali que realmente é diferenciado. Esse cara, ele foi deixado de lado muito tempo, falaram que não era bom ator, mas claro que é, porque a gente curte pra caramba, tem uma legião de fãs sobre o que eu vou falar agora, e ele tá ali no filme e ele é genial, quero ver ele fazendo mais coisas, gente. Demais, demais, demais. Ele faz ali um faz tudo, um advogado, sei lá o que mais, um capanga de alto nível, dos melhores tipos de capangas de vilões que eu vi até hoje, que tem na história o nome de Arthur Pym, né? Arthur Pym,
que é feito brilhantemente pelo Mark Hamill. Isso, o Luke. Luke, você é meu filho, né? Gente, o Mark Hamill é demais. Ele faz ali as vozes do Coringa pras animações da DC, então não tá parado não, mas vê-lo em cena e nessa obra ele faz um personagem muito diferenciado. O próprio Roderick Usher, quando tá falando com o Dupin ali na sala, fala, ó, esse cidadão, aconteceu uma coisa com ele, e ele é o cidadão, ele não tá de graça, ele não tá ali no meio da família prestando serviço pra gente pelo dinheiro, ele conta uma história do que o cara faz e o cara tem uma passagem final ali muito interessante mesmo, ele manda muito bem. Então não precisa correr, não precisa de efeito especial, o cara fazendo uma coisa ali, duas coisas. A lá Tarantino, já que eu falei Tarantino, a lá Tarantino, olha, muito bom mesmo. Bom, e para fechar a trupe, e aí para fechar o vídeo aqui também, a Carla Gugino. A Carla Gugino também é figurinha carimbada nas obras dele, ela é versátil demais, ela é muito boa. Ela faz aqui, tudo que ela fez é completamente diferente uma coisa da outra e você consegue vê-la em cada uma dessas obras como sendo aquilo da proposta. Ela tem uma personalidade forte, ela é uma mulher muito bonita, ela é uma mulher muito charmosa, ela se impõe, mas ela é tão boa atriz que ela consegue, mesmo que você tendo esse chamativo assim do físico dela e tudo mais tal, ela consegue transformar aquilo para a obra. Então você enxerga o que ela está colocando na obra ali, não ela ser a mulher bonita só, ela é muito bonita por sinal. Mas assim, ela faz ali o personagem, vamos chamar assim, que é o porquê da história. Você mata a charada, gente, no meio do caminho você já mata a charada de quem ela é, não é nada, ai que surpresa quem ela é, não precisa ler o livro nem nada tal, mas enfim. Ela entrega uma coisa muito interessante e a ela cabe realmente uma questão da ligação das histórias muito forte. E ela é muito boa mesmo. Não posso falar mais, senão eu vou entregar spoiler de tudo que é tipo aqui. É só dizer que ela tem uma atuação constante, ela é muito boa e tem um motivo pelo qual ela tá ali, que permeia toda a história. Essa é a verdade. Ufa! Dito isso, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal. Pessoal, um vídeo aqui mais complicado aqui, tô meio na correria, mas eu sei que vocês compreendem. E é isso aí. Vamos ficando aqui com aquele valeu, né? Um valeu sem maldições, sem quedas, sem corvos e coisas que o valha de tenebrosa do seu Edgar Allan Poe e do seu Mike Flanagan. Então, valeu!